Olá, meu querido irmão, bem-vindo ao nosso Pergunte Aí. Se você tiver dúvidas, envie para este número de WhatsApp um vídeo gravado, com o seu celular, preferencialmente em pé, tá bom? Temos uma pergunta do nosso irmão paroquiano, o Miguel. Oi, padre, tudo bem? Padre, eu nunca entendi muito bem e sempre tive um certo receio de tentar compreender a oração em línguas, né? A oração do Espírito Santo e se manifestando em línguas. Eu nunca entendi muito bem e gostaria de entender um pouco mais sobre a profundidade disso. Muito bem, Miguel. Esse texto, ou este tema, melhor dizendo, é um tema que exigiria certamente mais tempo. Mas nós vamos tentar fazer uma síntese aqui para você. O que é o dom de línguas, a glossolalia? O Novo Testamento registra dois fenômenos diferentes. Por um lado, aquele fenômeno de Atos 2, em que os discípulos falavam em sua própria língua e cada qual entendia na sua língua mãe. Então, aquela linguagem espiritual que era compreensível a todas. Esse é um fenômeno de Atos 2. Agora, as comunidades de São Paulo, principalmente a comunidade dos coríntios, registravam um outro fenômeno diferente. Então, são dois fenômenos distintos. O primeiro vamos chamar de falar em línguas. O segundo é um dom de oração, não de profecia, não de se falar em nome de Deus para os homens, como Atos 2. Mas a carta aos Romanos define o dom de línguas da seguinte maneira: outro sim, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza e ele que perscruta o nosso coração, ora em nós com gemidos inefáveis. São Paulo, quando fala da oração em línguas, ele vai dizer que aquele que reza não entende, mas o Espírito que conhece o coração reza ao Pai. Eu gosto de definir a oração em línguas como uma oração no nível do amor, onde a inteligência não é tão importante, mas o amor se torna mais importante. Como uma criança que balbucia algo e que o seu pai, a sua mãe, verá aquilo como um gesto e entenderá bem, porque há uma linguagem que não é verbal. Agora veja, o dom de línguas, esse segundo dom de orar em línguas, onde não se entende nem quem fala e nem quem está ao redor sabe o que se diz, mas somente o Espírito Santo que prescruta o coração e o Pai que recebe a oração em Jesus Cristo. Aqui esta oração, a marca dela é a humildade e é um carisma. Todas as pessoas terão este dom? Não. Algumas pessoas terão esse dom? Sim. Quem tem o dom de línguas é maior do que quem não tem? Obviamente não. Tanto é que na comunidade primitiva, lá em 1 Coríntios 14, São Paulo dá uma espécie de orientações pastorais para o uso do dom de línguas. E ele, inclusive, o apóstolo Paulo diz: eu que tenho um dom superior ao vosso, vos digo que é melhor profetizar uma única palavra de maneira que todos entendam do que 1000 palavras de maneira que ninguém entenda. O que São Paulo está dizendo, no fundo, em primeiro lugar, a pregação da palavra e o anúncio de Jesus Cristo. E a oração em línguas, ela pertence ao nível muito mais da oração particular de cada pessoa. Agora veja, o dom de línguas está registrado na história da Igreja, nas Escrituras, mas também na vida dos santos, Nós já falamos em outra ocasião sobre isso, mas existe um livro muito interessante chamado Sons de Milagre. Uma outra vez que perguntou-se sobre isso, eu falava sobre os carismas todos e agora especificamente sobre o dom de línguas. Lá, esse diácono da nossa igreja norte-americano mostra como ao longo de toda a história o dom de línguas nunca esteve ausente da história da igreja. O que eu sugeriria, Miguel? Estar humilde diante de Deus, Não querer escolher os dons que Deus dá, mas saber que Deus, o Divino Espírito Santo, que é o doador dos dons, sabe o dom que cada um precisa. Então, estar aberto aos dons. Se Deus quiser lhe dar o dom de línguas, lhe dará.
se for para a tua edificação, para a edificação da comunidade, assim como a qualquer irmão. Mas quem o tem, não é mais, e quem não o tem, não é menos. Tudo para a maior glória de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.